Começa daqui a pouquinho uma nova temporada do nosso Debate Farol. Debate Farol que fez muito sucesso ano passado, quando ele teve a sua estreia, e nesse programa eu aprofundei minha amizade com o jornalista Felipe Voice, uma pessoa de uma inteligência extraordinária, que hoje desenvolve um outro trabalho nas ondas do rádio. Serei acompanhado mais uma vez pelo jornalista Antônio Cláudio Bontorim, sempre com um olhar crítico, inteligente, sagaz, como se dizia antigamente, em torno de vários assuntos, e a estreia de hoje será o médico e analista político Dr. Renan Félix. Espero que você goste, que nos acompanhe a partir de agora, então, todas as sextas-feiras, na sequência do Farol de Limeira, 10h30 da manhã, e a exibição apenas do Debate Farol no YouTube, às 19 horas, sempre às sextas-feiras também. A expectativa de ampliação, né, do nosso programa para 2 vezes por semana, estamos trabalhando para isso. O Debate Farol vem jogar um pouco de luz nesses tempos de trevas que nós estamos vivendo aqui em Limeira, trevas contra a democracia. Os limeirenses estão sob o jugo de um ditador, sobre pessoas que ditam um comportamento antidemocrático para as pessoas, né? Humilham o cidadão, humilham jornalistas e fazem de conta que são cordeirinhos, quando na verdade são lobos que se aproveitam demais do cargo que exercem. Enquanto isso, a complacência dos legisladores permite que eles ajam assim diariamente. Betinho chegou a dizer uma vez que, sobre a fábula, né, do leão e do passarinho, que ele não conseguiria apagar o incêndio da floresta, mas estava fazendo a sua parte. O Farol talvez não desmascare, como gostaria, essas pessoas que estão nos fazendo de idiotas aqui em Limeira, mas certamente estaremos contribuindo para que esse incêndio diminua. O Farol de Limeira está no ar. Sexta-feira, 10 de maio, ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Vamos rapidamente em contato com José Antônio Encinas, trazendo atualidades aqui da nossa cidade. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço para você, Beto, e para todo mundo que acompanha o nosso Farol de Limeira. Tá contente, né? Verdão goleou ontem, né, Zé? Verdade, Beto. Ontem, jogando lá no Uruguai, o Palmeiras fez 5-0 no Liverpool. Liverpool genérico, né, Beto, aqui do Uruguai. Mas foi, assim, um jogo que no começo estava até, sabe, complicado, né? O time da casa precisando vencer, apertando, mas aí o Palmeiras fez um gol no final do primeiro tempo, né? Já quase ali aos 44 minutos. E na etapa final também, só no comecinho do segundo tempo teve dificuldade, depois conseguiu aí fazer vários gols, né? E aí quando você faz mais de um, né, Beto, o time adversário baixa a guarda, e foi o que aconteceu, e o Palmeiras acabou fazendo 5 gols, Beto. Destaque desse final de semana será esse Flamengo e Corinthians, e ontem me encontrei com o doutor Danilo Gulo, que é um palmeirense de 4 costados, ele me cumprimentou, falou, olha, eu acho que domingo vocês derrubam o Tite do comando do Flamengo. Mas eu falei, tomara, né? Pode ser. Mas a crônica esportiva favorável ao Flamengo está num estado de nervos que eu vou dizer uma coisa para você, viu, amigo? É verdade, Beto. O Flamengo, como em todos os anos, né, Beto, faz as maiores contratações, né? Pega todos aqueles jogadores que os outros clubes querem, mas só ele tem dinheiro para comprar, né, Beto? Aí chega na hora, parece que isso pelo menos aconteceu no ano passado, né? O time ter um timaço, né, de um grande elenco, mas não consegue resultados, né, Beto? Ano passado o Flamengo não conquistou nenhum título. Esse ano estava muito bem no Campeonato Carioca, né? Aquele, Beto, que o Tite fala que é o melhor do Brasil, né? Só que aí começou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, e a campanha dele já não está sendo mais tão boa assim, né?
Engraçado isso, né, Beto? Porque o Campeonato Carioca é o mais difícil do Brasil, né? Segundo o Tite. Exatamente. E agora, Beto, né, o Flamengo, que tem aí um time forte e precisa mais ainda do resultado do que o Corinthians, né, Beto? Que pelo menos aí na Copa do Brasil e também na Sul-Americana tem conseguido bons resultados, né, Beto? Então vai ser um jogo interessante. O jogo não é domingo, viu, Beto? É amanhã, então, às 4 da tarde, no Maracanã. É o Corinthians que vem aí mais embalado e o Flamengo que vem pressionado aí por causa dos maus resultados, Beto. Perfeito, perfeito. Daqui a pouco teremos o boletim do nosso companheiro César Roberto com mais informações, até da Inter, né, Zé? Sim, a Inter joga amanhã também, Beto, né? Inclusive até é bom você abrir esse espaço, que a Inter também está fazendo arrecadação, Beto, de água, de alimentos, de produtos, né, de limpeza, higiene, para as pessoas que estão em dificuldades lá no sul por causa das enchentes, Beto. Então amanhã, quem for no jogo da Inter, Beto, vai poder comprar o ingresso aí mais barato, né, por R$ 10, e caso leve ali algum alimento, algum produto para ser doado para os gaúchos, Beto. Então, durante essa semana, a Inter fez uma ação social, Beto. Vários ex-jogadores gravaram vídeos, né? Convocando a torcida da Inter para comparecer nesse jogo, que é importante, né, Beto? A Inter conseguiu aí duas vitórias nos 2 primeiros jogos, vai enfrentar o Água Santa, que também tem 2 vitórias na competição. É um time forte, né, Beto? Como a gente sabe, foi vice-campeão paulista aí há 2 anos. Então, vai ser um grande jogo e a torcida da Inter pode colaborar também, levando lá algum alimento, algum produto de higiene, água para as pessoas do Sul, né? Então, a Inter está fazendo sua parte também, Beto. Tá certo, tá certo. Zé, você tem atualizações a respeito de um julgamento que aconteceu aqui em Limeira? Isso, Beto. Não sei se você vai se lembrar, mas em dezembro de 2021, Beto, teve um caso aí que ficou muito conhecido na época como o caso do Guigo, né? O Guigo, Beto, era um empresário, né, do ramo aí de guinchos, o Wagner Rogério Barbosa. Na oportunidade, lá em 2021, ele tinha 39 anos. Aí ele estava, Beto, num estabelecimento ali no centro da cidade, numa casa de shows, Beto, e houve uma confusão ali dentro, aí os policiais, as pessoas que faziam a segurança pediram para que ele saísse, houve uma confusão, ele acabou sendo colocado para fora, depois ele voltou, começou a xingar esses guardas, essas pessoas, houve uma confusão ainda maior, e na rua ali, nas proximidades, Beto, da rua Presidente Roosevelt, com a 13 de maio, houve uma confusão e ele acabou sendo agredido por algumas pessoas. Entre essas pessoas estavam um policial militar. E ontem, e depois da agressão, Beto, ele acabou sendo socorrido, mas morreu, né? Então, o policial militar, Beto, ele acabou sendo denunciado pelo Ministério Público, né, por homicídio triplamente qualificado, que é aquele, Beto, em que foi motivo torpe, sem chance de defesa e também por meio cruel. Só que ontem, Beto, durante o julgamento, né, ontem houve o tribunal do júri, que começou de manhã e só foi terminar aí depois, durante a noite de ontem, Beto, durou 12 horas esse julgamento. Essa tipificação, Beto, que apresentada, né, denunciada pelo MP, ela acabou sendo desclassificada para lesão corporal seguida de morte, né? Com isso, Beto, né, o policial militar ele foi condenado. Ele foi condenado a uma pena de 5 anos, aí, alguns meses de prisão, Beto, em regime semi-aberto. No entanto, a sua defesa entrou ali com um pedido de recurso, né, Beto? Eles querem, né, que haja uma diminuição aí da pena. Então, ele vai aguardar em liberdade até que seja definido aí esse recurso, Beto. Então, pelo julgamento de ontem, né, o policial militar então foi condenado a 5 anos e pouco por lesão corporal seguida de morte e não homicídio triplamente qualificado, que era o desejo aí, o apontamento feito pelo Ministério Público, Beto. Bom, Zé, antes da gente terminar, estamos encerrando a semana, ainda acompanhando imagens dramáticas do Rio Grande do Sul. Gostaria que você acrescentasse alguma cena que lhe chamou a atenção.
Ah, são várias cenas, né, Beto? Mas você vai se lembrar, assim, é lógico, a gente pensa primeiro nos seres humanos e tudo, mas uma imagem muito impactante, né, Beto? Foi a de um cavalo que ficou ali em cima do telhado, né, Beto? Tentando se equilibrar ali durante mais de um dia, Beto. Ele ficou ali durante muito tempo e ontem conseguiram fazer o resgate desse animal, Beto. Tudo parecia que não daria certo e acabou, né, o pessoal lá, bravo, pessoal dos voluntários, da Força Policial, dos bombeiros, conseguiram resgatar esse animal, Beto, e ele agora já está aí no local mais adequado, recebendo alimentação, mas segundo os veterinários, ele está ainda muito desidratado, Beto, ficou ali mais de um dia sem comer, sem beber, se equilibrando num telhado, Beto, num pequeno espaço ali. E essa imagem chamava muito atenção, né? De um animal em cima de um telhado, né, Beto, se equilibrando. E graças a Deus aí ontem esse animal foi salvo também. Além das centenas de imagens de resgate de bebês, Beto, chamam muito atenção também, de crianças, idosos, né? Tomara que tudo caminhe bem, que a água baixe logo lá por lá, né, Beto? E sobre isso, eu tenho algo a acrescentar. O nível de intolerância das pessoas tem ultrapassado os limites do Sim. bom senso. É evidente que ninguém deixou de ser salvo por conta desse cavalo caramelo. É lógico, é O lógico. cavalo caramelo foi uma cena que tocou muitas pessoas. É um animal. Aliás, eu quero falar sobre isso com o Cláudio Bontorin. Muita gente apegada aos animais, aos bichinhos de estimação. A gente tem que respeitar esse amor que as pessoas têm por animais. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas temos que ter mais tolerância. Nenhum gaúcho deixou de ser salvo por conta do cavalo, mas as pessoas do mal, as mentes diabólicas vão para a internet fazendo acusações, fazendo ilações sobre o comportamento dos socorristas, dos voluntários. Olha, Zé, isso é deprimente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu também não, Beto, concordo plenamente com você. As pessoas perderam, né, a empatia, perderam o senso de solidariedade. Você não pode, ao ver um animal ali, na situação que estava aquele animal, deixá-lo ali até que ele se caísse e morresse afogado, né, Beto? Foi Exatamente. feito o que era possível. Tentaram, de alguma outra forma, não estava dando certo, e até conseguirem arrumar um barco suficiente para colocá-lo, aplicaram ali Ô, alguma Zé, uma Zé, anestesia, né, Beto? E Zé, salvaram o animal. foi um salvamento de altíssimo risco para todo mundo, para o cavalo e para as pessoas. Sim, sim, sim. E aí, mesmo assim, tem gente que critica, Beto. Tem gente que critica, tem gente que só fica no computador criticando o trabalho dos outros, né? Não ergue uma palha aí, né? Não ergue não faz nada para tentar ajudar, né? Eu estou vendo muitas pessoas aqui em Limeira, Beto, amigos, aí se reunindo, comprando pallets de água para mandar para lá, através de transportadoras aqui de Limeira, ou seja, as pessoas do bem realmente estão se mobilizando, enquanto aquelas outras que ficam aí no WhatsApp apenas distribuindo mensagens falsas, né? Aqueles que não têm mais suas mamães, que possam, né, Beto, de uma certa forma ou outra, homenagear as mamães que estão aí tendo a primeira oportunidade, né, Beto? Eu tenho uma sobrinha que a filhinha dela nasceu no ano passado e esse é o primeiro Dia das Mães ao lado da sua filhinha, da Júlia, né? E amanhã será o aniversário, então, da Júlia e no domingo, o primeiro Dia das Mães da minha querida sobrinha Mariana também. Um grande abraço, amigo. Até segunda-feira. Grande abraço, até amanhã, até segunda, tchau, Até tchau. segunda, é isso aí. Vamos lá para a redação da Tribuna de Limeira. Vou bater um papo rapidamente com o Bontorin, que o Bontorin daqui a pouco volta aqui no nosso debate farol. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Cláudio. E complementando aqui pelos Dias das Mães, quero mandar um abraço também para minha esposa, né, a BN, que é mãe de um casal de filhos aí também que já correram para longe de Limeira, né? Quer dizer, minha filha ainda está aqui, mas praticamente vive mais do trabalho do que
outra coisa. E o André, que mora em São Paulo há muito tempo, já tem a sua atividade profissional lá, desempenha a, a sua a sua arte lá em São Paulo, né? E como o Encinas disse, né? Ficou muito tempo esperando que chegasse e agora deve estar assim feliz, né? Mas também triste porque chegou e agora já foi, né? Isso faz parte. Nós criamos os filhos para o mundo, né? E não tem como você não pensar dessa forma, porque é assim que tem que ser, né? Exatamente, exatamente. O que eu falo para todo mundo, quem tiver a oportunidade de buscar novos horizontes, né, em outros lugares, deve aproveitar essa oportunidade, né, porque existem lugares maravilhosos que permitem o crescimento profissional das pessoas, né? Aliás, queria linkar esse comentário com o editorial de hoje. Você acha que eu exagerei um pouco, Cláudio, ou não? Não, não exagerou não, viu, Beto? Eu acho que nós estamos vivendo realmente um momento estranho, né? Eu classifico como estranho, porque nós nunca passamos por isso antes, né? E só para completar tudo aquilo que você disse, né? Tudo aquilo que leva um agente político com cargo eletivo a subir demais, né, no seu Olimpo da glória, né? Nós teremos hoje um evento interessante no Teatro Nair Belo chamado Planejamento e Transparência, onde o prefeito Mário Botion e a vice-prefeita Érica Tanque convidam para um retrospecto de entregas e plano de ação do segundo semestre de 2024 em obras de infraestrutura. Bom, o Mário está praticamente há 8 anos, né, na administração, já entregou bastante obras e é a primeira vez, coincidentemente, ano de eleição, coincidentemente, quando sua vice-prefeita vai ser sua candidata ao edifício Prada, faz esse evento de entrega de obras e planejamento para o segundo semestre. É evidente que não vai haver pedido de votos, né? A não ser que alguém cometa uma gafe, né? Que é tradicional, não vai haver pedido de votos, mas eu gostaria muito, por exemplo, que o Ministério Público Eleitoral mandasse um representante para esse evento para ver se não vai ser, de fato, um evento pré-eleitoral e também um evento, uma pré-campanha eleitoral, porque, na minha opinião, isso não deixa de ser uma pré-campanha eleitoral, justamente porque está sendo feito no último ano do segundo mandato do prefeito, sendo que ele teve oportunidade em outros anos dos seus mandatos para fazer isso e não fez, Beto. E sobre isso eu queria acrescentar um comentário, Cláudio. Você jogou a bola no meu peito, eu tenho que matá-la, né? O que falta aqui em Limeira, Cláudio, sabe o que é? Alguém que represente melhor dois partidos, o PT e o PSOL. Porque esses dois partidos podem não ser grande coisa quando estão no executivo, mas quando estão no legislativo, na condição de fiscalizar o que acontece com os agentes públicos, eles são excepcionais. O PT, eu tenho que admitir, eu não sou petista, não sou psolista, mas quando eles se propõem a fiscalizar os atos dos agentes públicos, agentes políticos, eles são implacáveis, Cláudio. Acho que isso é que falta na nossa cidade, viu, amigo? Faz tempo já, né, Beto, que nós não temos uma Câmara, né, um grupo de vereadores fortes de oposição para poder fazer o contraponto, né? Quando nós tivemos aí 4 vereadores eleitos pelo PT, o PT também estava no governo, então a gente não não viu não viu muita oposição e também não teve muita oposição. Tentaram, mas não conseguiram, né? Tivemos aí um vereador que agora não está na Câmara mais, que fez uma oposição danada nessa época, né? Só ele falava em tudo. Quando ele se tornou vereador da situação, ele simplesmente
calou a sua boca. E até quando ele ficou na vereança, né, assumindo um cargo de vereador, porque ele não foi reeleito, mas ele assumiu como suplente, e houve toda aquela mudança ali de vereadores, houve a desistência, a renúncia de um vereador para que ele assumisse, ele também não falou uma palavra. Então, nós estamos precisando realmente de uma Câmara mais forte, né, mais ativa, que tenha, no mínimo, né, um terço, pouco mais de um terço de vereadores de oposição. Porque daí a gente sabe que se você tem de um terço para cima, você já tem condições em muitas proposituras de fazer barulho, fazer um barulho no sentido de fazer uma oposição bem feita e uma fiscalização, Beto. Infelizmente, isso não aconteceu nesses praticamente 8 anos, né? E os que agora estão na oposição se calaram também, porque foram situação até pouco tempo atrás, né? Até meses atrás, né? E a gente sabe quem são essas pessoas. E, infelizmente, eu acho que é isso aí, Beto. Nós precisamos de uma Câmara, de um Legislativo que seja forte, que faça com que o Poder Executivo trabalhe no sentido de fazer alguma coisa. Nós temos esse exemplo, por exemplo, no governo federal, onde o governo não tem maioria, então ele tem que ficar correndo atrás dos acordos para poder fechar assuntos importantes. É isso que nós precisamos, Beto, uma divisão. Porque não adianta você ter um prefeito da situação e uma Câmara totalmente situacionista, porque ninguém vai fiscalizar e os absurdos vão acontecer sempre. Esse evento, para mim, não deixa de ser um grande absurdo, um equívoco, né, da própria Secretaria da Comunicação em divulgar esse tipo de coisa. Pode se tornar um entrave aí, é evidente. Como eu disse, não vai haver pedido de voto, acho que não vai haver pedido de votos, mas não deixa de ser propaganda, uma pré-campanha e propaganda eleitoral. Eu acho que o Ministério Público Eleitoral de Limeira devia ficar atento a isso. Você falou em coincidência, né? Coincidência também no horário, né? 12h30. É horário no qual o garoto propaganda aí da prefeitura mantém um programa, uma emissora de rádio, né? Aliás, onde o prefeito fala sem pedir licença, né? Se ele passar a mão no telefone, ligar para lá, ele fala na hora, né? Sempre é muito bem atendido, cortejado, né, Cláudio? Outra coincidência. Nós sempre tivemos nesses 8 anos de administração, pela tribuna, inclusive, né? Nós sempre tivemos esse problema por causa desse horário, né? E normalmente eram sempre às sextas-feiras, e sextas-feiras é dia de fechamento, era dia de fechamento da edição. E a gente não podia deixar de ir porque muitos desses temas eram importantes, né? Então, a gente percebeu isso também, né? Que o horário era favorável justamente para que fosse transmitido ao vivo, né? Então, Beto, a gente fica nessa situação muito, como eu disse, estranha, né? E também muito confortável para os outros também, né? Quer dizer, mais confortável para os outros. Mas não tem dúvida. Cláudio, para a gente fechar, gostaria de fazer um registro que eu esqueci. Ontem eu estava acompanhando parte do noticiário pela TV Jovem Pan e foi entrevistado um prefeito, agora eu não me lembro direito se foi um prefeito ou um voluntário de uma das cidades atingidas do Rio Grande do Sul. Ele fez uma menção contundente para voluntários de Limeira, que estavam ajudando no resgate de pessoas e de animais também nessa cidade. Então tem gente de Limeira lá no sul, viu, Cláudio? Com certeza, Beto, com certeza deve ter, né? Porque tem muito limeirense que trabalha nas forças de segurança fora daqui, né? E devem estar por lá. E deve ter limeirenses também morando lá no Rio Grande do Sul, né? E também deve estar ajudando nesse momento de tragédia, nesse momento triste, que precisa ser, de fato, ter uma união, né? Ontem saíram 4 carretas do Ceará, de Fortaleza,
que um empresário organizou com os seus clientes, né? Se eu não me engano, um dono de supermercado, e ele queria encher 2 caminhões pequenos, né? 2 baús pequenos. A pretensão era 2 baús pequenos e ele conseguiu encher 4 carretas, 4 dias de viagem de Fortaleza até o sul, Beto. Vai estando ele e mais caminhoneiros que estão ajudando. Então, esse evento está unindo o Brasil de norte a sul, mostrando que é um país único. Não é um país que tem sudeste e sul desenvolvido e um nordeste atrasado e vagabundo. Muito pelo contrário. É um país único, é um país brasileiro de todos os brasileiros, e todos os brasileiros estão fazendo o que podem para isso, né? Eu acho que chega desse absurdo de nós vermos as críticas que normalmente acontecem, principalmente em período eleitoral, né? Quando nossos irmãos nordestinos são muito atacados pelos nossos irmãos sudestinos e sulistas, né? E hoje esses nordestinos estão a toda trabalhando também pelo sul do país. Um grande exemplo, e um grande exemplo de todos aqueles que estão ajudando, se voluntariando, independentemente de todas as fake news que estão aparecendo, e não são poucas, e nós vemos limeirenses, como o Encinas disse, reproduzindo esses absurdos, né? Essas falsidades, né? De que ninguém está fazendo nada, que não está indo ajuda, que os médicos estão tendo dificuldades. Tudo isso é mentira. Todos estão ajudando, todos estão fazendo o possível. E quando não há possibilidade, é porque há algum impedimento, né? Algum impedimento físico, alguma barreira física, né? Falta de teto para pouso de helicópteros e aviões, falta de estradas para que cheguem tudo por lá, dificuldades. Então, Beto, eu acho que o Brasil está unido e nunca esteve tão unido como agora nessa tragédia. E isso, infelizmente, é uma tristeza imensa para nós que exista essa tragédia, né? Mas está mostrando um outro lado do povo brasileiro. Eu acho que esse é o verdadeiro povo brasileiro que precisa ser elogiado e que precisa ser destacado de forma contundente. Concordo, Cláudio, assina embaixo também. Muita gente fazendo bobagem nesse período tão triste, né? Cláudio, bora pro debate? Bora para o debate, então, começar daqui a pouco. Uma ótima sexta-feira a todos. Vamos para o debate, vamos desejar daqui um feliz Dia das Mães a todas as mamães, nós que já não temos mais a nossa no nosso convívio, né? Mas sabemos que, como você disse, elas estão vendo e estão nos protegendo lá de cima. Um grande abraço e um grande beijo para todas as mamães e que todas tenham um grande Dia das Mães, inclusive as mamães gaúchas, principalmente, que tenham a responsabilidade de continuar e de mostrar a coragem que estão mostrando hoje. Valeu, Cláudio, muito bem lembrado também. Um abraço, até segunda. Vamos colocando um abraço até segunda e vamos ao debate, então. Vamos ao debate, é isso aí. J. Neto, queria desejar que você também tenha um ótimo Dia das Mães, nesse domingo, capricha lá Vai ter peixe? O que vai ter? Churrasco. Quero ver. Mulher não gosta muito de churrasco, não, em todo caso. Vai de churrasco mesmo. Tá bom. Desejamos, então, reforçando aqui a todas as mamães, um excelente Dia das Mães, um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos de volta. Agora vamos com o boletim do nosso companheiro César Roberto e depois o nosso Debate Farol, que volta hoje aqui no Farol de Limeira. Mais uma vez, ótimo final de semana, até segunda. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem, pela Copa Sul-Americana,
nós tivemos em Bragança Paulista o Bragantino vencendo o Racing da Argentina por 2-1. O Bragantino é o segundo colocado no grupo H com 9 pontos e o time argentino é o primeiro com 9 também. Libertadores da América, Beto, ontem 2 equipes brasileiros em campo e com vitória. O Fluminense pelo grupo A venceu o Colo-Colo no Chile por 1-0. O Fluminense com este resultado é o primeiro colocado no grupo com 8 pontos. E pelo grupo F, o Palmeiras foi até o Uruguai e passeou, né, diante do Liverpool do Uruguai. Palmeiras 5-0 no time uruguaio. O outro resultado por este grupo, na Argentina, São Lourenço 2, Independiente Del Valle 0. Palmeiras em primeiro classificado com 10 pontos. O Independiente, São Lourenço e Liverpool brigando por uma das vagas, todos eles com 4 pontos ganhos. Série A do Campeonato Brasileiro, Beto, sexta rodada, começa amanhã com um jogaço, hein? Flamengo e Corinthians no Maracanã. No domingo, 4 da tarde, Palmeiras e Atlético do Paraná no Allianz Parque. No mesmo horário, Fortaleza e Botafogo. Também às 4 domingo, Atlético de Goiás e Cruzeiro. Domingo, 6h30 da noite, Bahia e Bragantino em Salvador. Também às 6h30 da noite, domingo, Vasco da Gama e Vitória no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, São Paulo e Fluminense jogarão às 8 horas da noite no Morumbi. Internacional e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio foram adiados, né, em razão dos acontecimentos lá em Porto Alegre. Série B do Brasileiro, Beto, nós teremos 3 jogos hoje à noite. Goiás e Ituano, 9h30 da noite em Goiânia. CRB e Chapecoense no mesmo horário nas Alagoas. E teremos também Novo Horizontino e Ceará hoje, 19 horas em Novo Horizonte. Só lembrando que o Santos, nesta rodada, vai jogar amanhã, às 5 da tarde, lá em Manaus, contra o Amazonas. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, Beto, o Inter em campo amanhã, hein? O Leão jogará às 4 da tarde deste sábado no Limeirão contra o Água Santa. A Inter é a primeira colocada com 6 pontos, 2 vitórias, e o Água Santa a mesma coisa, 6 pontos ganhos na segunda colocação, também vem de 2 vitórias consecutivas. Além de Inter e Água Santa, nós teremos pela terceira rodada da Série D, o Pouso Alegre enfrentando o Patrocinense em Pouso Alegre, São José e Santo André em São José dos Campos, e no domingo, 7h30 da noite, Maringá e Costa Rica, no interior do Paraná. Para encerrar, Beto, o técnico Dorival Júnior, da Seleção Brasileira, vai convocar logo mais às 13 horas lá na CBF a Seleção Brasileira para os 2 amistosos no mês de junho, contra o México e também contra os Estados Unidos. E essa convocação também valerá para a Copa América, né? O Brasil que disputará a Copa América lá nos Estados Unidos. Legal? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, procure por Vitória Contabilidade. Rua Argentina, 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto. Uma boa sexta-feira para todo mundo, bom fim de semana para todos e um bom futebol para você. Olá, se estivesse aqui o rei Roberto Carlos, ele diria assim: que prazer estar com vocês, né? Estamos de volta com o nosso debate Farol de Limeira e hoje debatendo mais uma vez temas importantes, temas nacionais, temas locais, falando de política, falando de economia, enfim, muitos assuntos, discussão a partir de agora. Eu tenho ao meu lado o doutor Renan Félix, que será um dos debatedores do programa de hoje. Doutor Renan, prazer em recebê-lo aqui e vamos que vamos, né? Bom dia a todos que nos assistem, Beto, é um prazer estar aqui, esse convite, essa oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é o dia a dia, a política, a vida do ser humano, né? Para mim vai ser uma honra, um privilégio estar ao seu lado aqui no programa. Bacana. Doutor Renan, que é médico e é analista político, está conosco aqui no novo debate Farol.
E, para completar o nosso time, vou até a redação da Tribuna de Limeira, onde está o meu companheiro e amigo Antônio Cláudio Bontorim. Enfim, hein, Cláudio, a segunda temporada do nosso debate aberta oficialmente a partir de agora. Um abraço, amigo, e bem-vindo. Um abraço, Beto, um abraço e um bem-vindo também ao Dr. Renan. Muita felicidade no retorno aqui do Farol de Limeira, né, com o nosso debate Farol, né, de tantos programas já realizados na primeira fase, né, na primeira temporada, que foram muito bons, realmente, e vamos tocar em frente agora essa nova etapa e debater a valer. Bacana. Bom, só para informar, né? Então, por enquanto, o formato nosso será de meia hora, um pouquinho mais, uns 35 minutos. Então, estaremos analisando 3 situações que foram entregues já para a nossa produção, 3 perguntas, na verdade, e nós iremos debater essas perguntas. Cada um de nós registrou uma indagação e nós vamos discuti-las. Na abertura do nosso programa, queria mandar um grande abraço para o nosso grande amigo Felipe Voit, ele que esteve conosco na nossa primeira temporada, fiz contato com ele ontem e ele prometeu estar conosco brevemente também aqui no nosso debate Farol de Limeira. Mano velho, estamos sentindo sua falta desde já. Vamos às telas de abertura então, o meu caro Joaquim J. Neto vai colocá-las aí. Esse programa não é recomendado, viu, doutor, para pessoas sensíveis a fortes emoções. Teremos fortes emoções, se Deus quiser, nesse programa, Beto. É isso aí. Em compensação, vamos à segunda tela também de orientação a quem nos assiste. Em compensação, esse programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e a construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Aliás, o desempenho do representante público estará sempre na nossa ótica, né? Nos nossos olhos aqui também. Com certeza, esse é o papel do servidor público, né, Beto? Exatamente. Ele está lá para ouvir, ser os olhos, os braços e as mãos da população. Sem dúvida nenhuma. Bom, meu caro J. Neto, vamos então à primeira pergunta de hoje. Vamos lá, então. Lula, ao pedir votos para bolos, se coloca acima da lei eleitoral proposta do nosso convidado, doutor Renan. Vamos lá, explique essa sua pergunta e as suas observações em relação a isso. Então, Beto, durante os últimos dias aí, eu assistindo aos jornais, como a gente gosta sempre de se manter bem informado, eu me deparei com uma situação inusitada. Não que não aconteçam outras vezes, a gente não teve, outros políticos não cometeram esse tipo de falha, de ato, né? Mas eu acho um tema de proporções graves, vindo de um presidente com 8 anos de mandato, né? De uma reeleição, mais uma eleição. O atual presidente da República, ele está infringindo uma lei eleitoral suprema, né? A gente sabe que a campanha oficialmente se inicia no 16 de agosto, né? Então nós estamos ainda aqui no começo, início de maio. Isso é um ultraje, né, para alguém que é político de carreira, que entende, para entender mais do que muitas outras pessoas sobre como funciona uma campanha eleitoral, o que é o período eleitoral, cometer um ato falho desses, né? Isso é uma falta grave segundo o superior, o Tribunal Eleitoral, e precisa ser corrigida, precisa ser punida, como todos nós. Aliás, ele é cidadão como eu e como você. Claro. Se cometemos uma falta dessa, seremos punidos. Uhum. E o atual presidente? Qual a punição? A gente não está vendo notícias sobre isso. Só para contextualizar, né, Cláudio, já pedindo a sua análise, o presidente Lula fez essa afirmação durante a comemoração do dia 1º de maio. Aliás, um ato bastante esvaziado, né, Cláudio? Então, vamos ao seu comentário em relação a isso, o que disse o presidente Lula. O nosso convidado, doutor Renan, tem razão. Ele infringiu a legislação eleitoral, né? Num ato falho, não tão falho assim, né? Mesmo porque a gente sabe que se você colocar um microfone na frente de Lula, na frente de Bolsonaro, na frente de um Ciro Gomes e um público presente, eles vão extrapolar. Ele extrapolou e ele vai pagar um preço alto, né? Ele vai pagar uma multa aí
me parece que no valor de R$250 mil. Ele recentemente também teve essa condenação por R$250 mil e outra multa do TSE eleitoral, né? É evidente que não vai ter nenhuma punição do ponto de vista político, no sentido de uma possível cassação de mandato, impeachment, mas assim uma punição do ponto de vista financeiro. E a gente sabe que uma punição do ponto de vista financeiro, quando atinge uma pessoa comum, uma pessoa do povo, você sabe que é o melhor tipo de punição, né? Para um político nem tanto, porque a gente sabe que não é ele que vai pagar, o partido vai acabar pagando a multa dele, né? E, Beto, ele não cometeu ato falho, não. Ele falou realmente de forma bem clara, né, doutor Renan? Ele trabalhou bem na sua forma, ele sabia o que estava falando, ele sabia que ia ser punido pelo TSE, e a gente sabe, né? Políticos que têm essa perspicácia como ele, como Bolsonaro, como Ciro Gomes, né? Como Maluf tinha, como Brizola, entre tantos outros líderes que já conhecemos, né? Que já tivemos o prazer de conhecer, realmente ele infringiu. Foi uma infração, mas uma infração que vai render uma multa de R$250 mil. Pelo menos essa seria a definição do TSE. E eu concordo com você, Cláudio, não foi ato falho não, viu, doutor? Para mim foi proposital. Proposital, né? Proposital. Ele estava... Aliás, o Lula estava visivelmente constrangido no ato do 1º de maio, né, Cláudio? Tinha pouca gente lá, né? Beto, ele estava realmente constrangido, depois ele chamou os ministros lá responsáveis pela organização do ato também e deu uma dura neles até publicamente, né, da falha dos convites, né? Mas também, Beto, eu acho que nós precisamos parar um pouco com essas exibições, né, como tem feito o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, como gosta de fazer o Lula, né? E deixar as coisas correrem. E a partir do 16 de agosto, né, como bem citou o doutor Renan aí, que é o prazo inicial da campanha eleitoral, né? Aí cada um pede voto para o seu candidato nas formas da lei e vamos em frente até o dia 6 de outubro, quando acontece a eleição. Deixa eu fazer uma colocação, doutor. A lei eleitoral parece que só tem olhos para o fundo eleitoral, né? Quantos partidos vão receber, ou quantos vão ganhar. Teve essa discussão que eu achei muito oportuna de reverter parte da verba eleitoral para enchentes no Rio Grande do Sul, né? Mas nenhum político vai tirar dinheiro do seu próprio partido. Mas a lei eleitoral nossa é muito bagunçada, né? Eu acho que ela chega a ser hipócrita, viu, doutor? É uma lei que funciona, Beto, para alguns e para outros não. Como o Cláudio bem pontuou aí, o atual presidente Luiz Inácio, ele será autuado, né, em uma multa de R$250 mil, que para o partido não é nada, né? Se fosse o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michel Temer, entre outros, talvez ficariam inelegíveis, né? Então, assim, nós precisamos ter a consciência que é uma lei que trata do mesmo assunto com dois pesos, né? São a mesma balança, duas medidas. Não, e não só isso, na minha opinião, ela faz um privilégio para quem já está no cargo público. Com certeza. Porque, veja bem, nós temos 21 vereadores aqui. Desses 21 vereadores, a experiência que a gente tem no jornalismo demonstra que pelo menos metade está com a reeleição garantida. Então, como que você vai oxigenar com novas cabeças, novos pensamentos, novos posicionamentos, uma Câmara onde, teoricamente, só 10 cargos estarão disponíveis? É difícil. Então, há um privilégio para quem já está. Com toda certeza. Com toda certeza. Existe um privilégio, o uso da máquina pública ao favor de quem ocupa o cargo ali, né? Isso é evidente, né? No Brasil isso é claro, é quase constitucional, né? Institucional, perdão,
o equívoco, é quase institucional. Então, obviamente, quem está em poder da máquina pública usa de maneira direta ou indireta, os recursos que ali dispõe para favorecer, obviamente, o seu time, o seu grupo, o seu partido e por assim em diante. Né? Nessa situação do ex-presidente, com o uso de verba do fundo eleitoral para ajude ao Rio Grande do Sul, a gente vem visto por aí, né? Que é um pouco mais complexa do que parece essa situação, né? Na hora o dinheiro tem, mas o dinheiro vai? Mandar é diferente, né? A mesma coisa que a gente está discutindo em relação a multa será infligida. A minha mulher, né? Viu, o Cláudio, a Márcia estava perguntando ontem, né? Como é que funciona esse negócio da divisão do dinheiro, né? Eu falei, Márcia, é muito simples. Para você ver, para chegar dinheiro no diretório municipal, quem tem a chave do cofre é o presidente do partido. Ele está lá em Brasília. Está lá em Brasília, a chave do cofre é dele e tal. Aí, num primeiro momento, ele vai distribuir essa verba, evidentemente, para os diretórios estaduais que tenham mais representatividade daquele partido X, certo? Aí o sujeito do Estado vai pegar aquela ninharia que chega e vai dar menos ainda para os diretórios de algumas cidades onde tem representação. Então, esse pinga-pinga, Cláudio, é uma ilusão e tem muitos candidatos, aqui eu gostaria de fazer um alerta, existem muitos postulantes ao cargo de vereador que estão achando que esse dinheiro chega facilmente. Isso é uma mentira, isso é uma fake news. Para chegar o dinheiro de Brasília para financiar um candidato a vereador, Cláudio, convenhamos, né? É muito difícil que isso aconteça. De fato, Beto, esse dinheiro vai chegar com mais facilidade para aquele candidato que tenha mais visibilidade, que já esteja no cargo e que tenha condições de ser reeleito, né? O que chega para um diretório municipal desses valores é muito pouco, né? E é evidente também que o presidente do partido vai distribuir essas verbas estaduais, né, para os estados, para aqueles que tenham um sorriso mais bonito e estejam na iminência de serem eleitos, né? A gente sabe que não é proporcional, infelizmente deveria ser, mas não é. Aliás, a verba já é um absurdo, né? Essa verba de financiamento. Eu sou favorável ao financiamento público de campanha, mas que não tenha a participação nem a questão das empresas, né, fazendo doações por questões de lobby e tudo que a gente já sabe, mas não um financiamento público dessa natureza, de 4,9 bilhões de reais, né, assim como são as verbas dos deputados, né? Será que os deputados, todos eles do Brasil inteiro, estariam dispostos a tirar um quinhão dessas verbas, desse repasse que fariam aos seus próprios estados e redutos eleitorais para mandar exclusivamente para o Rio Grande do Sul? Olha, Beto, eu acho que não. O próprio senador General Mourão, né, do Rio de Janeiro, eleito em 2022, só foi aparecer ao lado do Pacheco, quando o Pacheco estava falando sobre a questão do decreto legislativo que o presidente assinou, ele de um lado e o Paulo Paim do PT de outro, que são os dois senadores gaúchos. Ele só apenas apareceu naquele momento e não falou nada. Ele está simplesmente sumido e ele é um representante eleito do Rio Grande do Sul, né? Vamos seguindo com o nosso debate farol. O segundo tema, vou pedir para que o nosso J. Neto coloque imediatamente para a nossa análise aqui. Esse tema é exatamente do Antônio Cláudio Bonturim e diz respeito a algo que está acontecendo de uma maneira terrível, que está linkado, está conectado com o que está acontecendo no Sul. O Cláudio pergunta assim: o que leva, em uma tragédia, pessoas a dispararem notícias falsas? Só para contextualizar, Cláudio. Olha, Beto, desde que a atuação dos governos começaram em relação ao Rio Grande do Sul, né, o governo federal, o governo estadual, gaúcho, né, começaram a circular aquelas tradicionais notícias, né, de que
não estariam ajudando em nada, aquelas imagens que estavam sendo mostradas, até isso, que estavam sendo mostradas ao vivo, dos resgates, não eram do Brasil, outros mostraram imagens com milhares de corpos espalhados pelos escombros, né, de algumas cidades, sendo que eram de outras partes do mundo, de anos anteriores, né, aquilo que a gente já viu bastante, e até o governador de Santa Catarina, o Melo, né, ele colocou também uma fake news, diz que mandou 2 caminhões de ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul, e esses caminhões foram interceptados pelo DENIT, né? E pela Polícia Rodoviária Federal para impedir que chegassem no Rio Grande do Sul. É um absurdo, né? Como que quem vai impedir, como que ninguém está ajudando, que os voluntários estavam sendo proibidos de atuar pelo Exército, pelas polícias, por todos. É isso aí, Beto. Eu acho que o Dr. Renan pode falar sobre isso também, porque, como analista político, ele sabe que as notícias falsas circulam, pipocam, e é inadmissível que isso aconteça em uma tragédia como esta, e que pode ter proporções maiores nesse final de semana com novas chuvas. E no caso do Sul tem um agravante, né? O médico, que é a sua formação, ele é preparado para salvar vidas, né? Exatamente. Imagino o grau da sua indignação também, né? Extremamente indignado, bem como o Cláudio bem disse agora, né, sobre as notícias falsas, sobre o que é veiculado, imagem falsa, áudios vazados, né? Então a gente tem as duas versões da história, né? Obviamente que existem situações que estão acontecendo no Rio Grande do Sul que não estão sendo expostas, tá? Para a população. A gente tem colegas médicos que estão dizendo, olha, a situação aqui tá difícil, nós precisamos ter mais suporte, o governo federal precisa mandar mais recursos e não está mandando. Veja, vamos pegar aí os helicópteros enviados pelo governo do estado de São Paulo para o Rio Grande do Sul que chegaram, e o presidente Lula me grava um vídeo e publica nas redes sociais, em telefone, conversa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dizendo que não pode enviar 8 helicópteros do governo federal por problemas de mau tempo. Isso é um traje, né? As pessoas a gente está falando de vidas, né, Beto? Vida. Nós não estamos falando de nós precisamos de suporte. Não, nós precisamos de vida. O cara está em cima do telhado lá 3, 4, 5, 6 dias. Ou tira ele do telhado ou ele vai morrer, né? Então, no Rio Grande do Sul existem áreas muito distantes da civilização, muita chácara, sítio, fazenda, e que é difícil você acessar. Você não sabe nem da existência da pessoa, né? E que existe sim uma burocracia para se acessar esses lugares, é uma informação verídica, assim, de colegas que estão lá, ajudando na linha de frente. Assim, olha, existe uma burocracia, óbvio que impedimento é uma palavra muito forte. Eu não vou dizer impedimento aqui, Beto, mas burocracia existe, isso sim. E nesse momento, burocracia é uma coisa que a gente não pode ter. Na hora que a gente fala de vida, não pode ter burocracia, não pode ter, vamos esperar, tem que ver, não. A gente tem que resolver agora, nossos irmãos precisam de nós. Mas a notícia falsa, agora quero fazer uma ressalva. A notícia falsa também é culpa de quê? Dos receptores. Pelo seguinte, o Cláudio também, a gente vem de uma formação jornalística clássica, ou seja, rádio, jornal, televisão, né, depois internet. Agora, o sujeito que só fica baseado em receber informação da vizinha, do amigo, do grupo de futebol, do grupo que vai para o bar, esse cara também está consumindo algo que não deveria consumir. Cada um usa a rede social do jeito que quiser. O cara quer ver piada, tem gente que gosta de ver nudes, tem gente que gosta de... Bom, enfim, cada um faz o que quiser da rede social. Mas informação um produto de altíssima qualidade. Você tem que consumir de profissionais. Ou você não vai... Você deixa de procurar um médico, doutor,
para procurar o balconista de uma farmácia. Tem uma diferença enorme. Enorme, com não. todo respeito ao balconista, ele está lá para entregar o remédio, é outra função. Né? Concordo com você, 100%, Beto, concordo. Eu acho que a informação precisa e verídica, e eu acho que, aliás, é uma coisa que está em falta no Brasil, né? Nós precisamos ter mais veículos de comunicação com uma certa imparcialidade. Lógico que 100% é difícil encontrar hoje em dia. Hoje o mundo está muito polarizado, o nosso Brasil está muito polarizado, você não concorda comigo? Sim. Então é difícil a gente encontrar veículos de comunicação que mostrem só um lado da história. Mas nós, como bons ouvintes, é de nossa obrigação entender o lado A e o lado B. Então eu busco, como eu faço, Dr. Renan, para ficar informado, sempre bem informado, dos dois lados da história. Eu vou lá e entendo, escuto e vejo o jornal que defende, não que defende, mas puxa mais sardinha pro lado A, e depois eu vou lá ver o jornal que puxa mais sardinha pro lado B. Eu pondero as duas informações. Você tira a sua opinião. Exato, e tiro a minha conclusão. Preciso ter a minha própria conclusão. Não coloca mentira, esse que é o problema. O jornal? Não, aí você faz a sua opinião. Entendi. É uma linha. O veículo tradicional, ele dá informação. Ele pode carregar para o lado A ou para o lado B, mas informação, ele não deixa de dar a informação correta. Exato, não. Concordo com você. Exato, concordo com você. A grande diferença é quando um jornal, ele explicitamente, ele diz que um outro determinado jornal ou uma figura pública X, ela está propagando fake news. Eu acho que a forma de abordagem dos jornais tem que ser diferente, Beto. Eu acho que a forma de abordagem tem que ser feita da seguinte forma: se o jornal não concorda com aquela informação propositura colocada por determinado jornal, determinado veículo de informação ou pessoa, ela precisa mostrar o outro lado e não dizer que ele está dizendo mentira. Eu acho que ele vai dizer, não é bem por aí, a situação ocorre assim, assim e assado. Existe, no caso lá que teve uma polêmica com o Pablo Marçal e em relação a isso, aos impedimentos, né, de acessar ao local. A Natuzaneri, ela foi bombardeada ontem. Exatamente, bombardeada, achincalhada. Aliás, uma analista bastante almofadinha da Rede Globo, para variar, né? Eu não falei que... Passa rápido aqui. Passa o tempo voa, voa. Eu falei. Vamos ao nosso terceiro e último tema de hoje, meu querido J. Neto. Vamos lá aqui. Esse tema é meu. Tá louco para colocar esse tema aí. Afinal, Madonna fez um show musical ou uma apologia petista? Meu Deus do céu. Você sabe que eu assisti esse show ao lado da minha mulher, da Márcia, né? Nós começamos a ver e tal, e eu não consigo dormir tarde. Estou que nem o doutor Renan aqui. A gente dorme cedo, né, Beto? A gente acorda cedo. Mas eu vou fazer um sacrifício para ver o show aqui, assistir o show e tal. Gostei de ver, a Márcia também gostou e tal. Na manhã do dia seguinte, ela falou, Beto do céu, estão massacrando o show da Madonna, falando que foi horrível, foi uma pouca vergonha, que foi um show promíscuo. Isso aí tem a ver, isso aí está me cheirando radicalismo ideológico. Porque confundir um show da Madonna que ela faz no Brasil e faz em qualquer parte do mundo, atribuindo à Madonna uma caracterização petista ou progressista, como queiram, eu achei de uma pobreza intelectual gigantesca. Então, Cláudio, primeiro eu pergunto para você, em primeiro lugar, nós tivemos acesso a um show que poucas pessoas têm. Não é? Ninguém vai pegar um avião aqui para ir para os Estados Unidos ver um show. Poucas pessoas se atreveriam a fazer isso. O brasileiro não tem condições, a maioria dos brasileiros não tem condições para isso. Transmitido ao vivo pela Rede Globo, todo mundo viu o que a Madonna faz no mundo inteiro, meu amigo. Não tem essa de fazer show progressista, um show conservador, um show... Cláudio, eu achei isso de uma pobreza intelectual gigantesca. Olha, Beto, de fato, essa é uma questão a ser discutida, né? A Madonna, ela como outros artistas estrangeiros, é uma ativista, né? Ela é uma ativista pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, né? Ela é uma ativista pelos direitos ambientais, pelas necessidades do controle das mudanças climáticas, né? Assim como grandes outros artistas também o são, né? Então, acho que fazer essa alegação de show petista é aquela história, né?
O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, soltou lá um fake news que a Janja estava num dos camarotes lá de convidada. Ela estava no Rio Grande do Sul, ela estava na cidade de Canoas, né? Acompanhando o presidente Lula no Sul no final de semana, né? Então, essa é uma situação realmente que a gente tem vivido muito por aqui. A gente tem visto isso também na questão da parada que vai ter no final de semana aqui no domingo, né? Da comunidade LGBTQIA+, que vai ter uma atração conhecida nacionalmente, que é a Valesca Popozuda, né? E um vereador que é evangélico, como o Anderson Pereira, tentou barrar a vinda dela na justiça, perdeu aqui e perdeu no TJ também. E vai perder em qualquer instância de tribunal que vá, porque é uma manifestação cultural. Assim como é uma manifestação cultural a Marcha com Deus pela família. Então, são várias as atrações que são manifestações culturais que não devem ser confundidas com politicagem ou com política, né? Se ela chega e fala, não, eu quero que vocês votem aqui no Rio de Janeiro do candidato tal, e começa a falar seu nome, aí é uma questão política. Não, ela fez um show, é um show performático, a gente sabe que é um show performático, né? Muitos criticaram, inclusive, porque foi um show feito à base de playback também, né? Ela não trouxe a banda, né? Então a gente fica assim preocupado quando isso acontece. Ninguém deve interferir em manifestação cultural por questão religiosa ou por questão ideológica. A manifestação cultural é uma coisa, a manifestação religiosa é outra, e a manifestação ideológica é outra completamente diferente, Beto. Então, vamos lá. Eu acho, Cláudio, que o grande cerne da coisa não é, enfim, somente a manifestação. Seria mais o caráter de verba pública no caso de Limeira, né? Você falou aí muito sobre a Valesca Popozuda que vem para cá e tudo mais. E o que a gente tem que entender e discernir é que Limeira é uma cidade 90% conservadora. Né? E os gestores públicos, obviamente, têm que representar os 90% conservadores e os 10% cidadãos que não são, né? Enfim, estatisticamente. O problema é a quantidade de dinheiro público gasto num show, no caso aqui Valesca Popozuda, se é ou não aceitável pela aquela representatividade de população que nós temos. A mesma coisa a Madonna. A Madonna fez um show realmente bem performático, num momento em que o Brasil vive uma das maiores tragédias da história do nosso país, né? Que nós estamos perdendo vidas e mais vidas no Rio Grande do Sul. Então, a questão é o momento? É a hora? Será que as famílias, os pais, as mães, os filhos estão preparados para um show como o da Madonna, num momento de grande tragédia, de grande impacto para nós, para nossas famílias, né, para nossas casas, para o nosso país, um momento de dor e sofrimento? Eu acho que é o contexto, Beto, sabe? A gente precisa se perguntar, tá no contexto adequado? Pegou mal entendeu? Dia, tá no contexto adequado, no momento adequado? É isso que nós queremos nesse momento ou nós queremos ajudar nossos irmãos? Né? Eu acho que é nesse sentido. Deixa eu dar mais uma participaçãozinha aqui, Beto. A questão do show da Madonna, por exemplo, era um show que já estava agendado desde o começo do ano, ou desde o final do ano passado, né? E todo o trabalho técnico feito coincidiu, infelizmente, né, com essa tragédia, né? Não teve investimento público, e o investimento público que vai ter aqui no show da comunidade LGBTQIA+, é um investimento já destinado, é um investimento já carimbado, é um investimento da área cultural, né? É um investimento que já existe. Então, eu não vejo que isso seja uma afronta, e mesmo porque você não pode considerar uma afronta ou considerar que nós tenhamos essa percepção entre conservadores e progressistas de pensar que se Limeira é uma cidade
conservadora não vai poder ter um evento dessa natureza só porque ela é conservadora. Não, não é bem assim que funciona. A manifestação, ela é um direito de todos e é um direito para que todos possam participar, seja manifestação religiosa, que a manifestação religiosa para mim também é uma manifestação cultural. Eu encaro a religião como uma manifestação cultural em todos os seus sentidos, em todas as suas em todos os seus vertentes de crenças religiosas, né? Então eu acho que a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar nessa liberdade que cada um tem de escolher. Muita gente criticou o show da Madonna realmente, e eu falo que esse pessoal se assistiu do começo ao fim para criticar, achando que foi muito ousado, tinham um controle na mão da censura, que é o controle remoto. E não assista. Mas é uma questão de discussão e de debate aqui, né? Aliás, muito se falou, né, em relação ao investimento público, e eu concordo também, o show foi de graça. O show foi de graça. O investimento público faz parte. O que o brasileiro tem que aprender a reclamar não é apenas das coisas visíveis, mas das coisas invisíveis. Os ministros dos tribunais têm privilégios homéricos, comem lagosta, tomam vinho, tem motorista, tem desembargadores que tem motorista lá em São Paulo. Quer dizer, isso é um gasto permanente. Também. É um gasto permanente. Então vamos reclamar disso. Concordo 100%, agora, Beto. na cultura, deixa a cultura em paz. Mas eu tenho que ir só para tréplica aqui, pro Cláudio. Sim. O Cláudio me falou do show que foi feito previamente. Cláudio, eu concordo com você, investimento à cultura, né? Ele é sim ali. Graças a Deus nós temos a nossa liberdade de expressão, né? O Brasil ele é um país fenomenal por conta disso. Mas quando você me diz assim, o show da Madonna já estava marcado, nós tivemos, Beto, recentemente nas últimas ondas de calor, o show da Taylor Swift aqui no Brasil, que foi, Cláudio, desmarcado em cima da hora justamente pelo excesso de calor, porque uma moça teve um mal súbito, e nossos irmãos, quantos mil mortos teremos no Rio Grande do Sul? Entende? Então não é uma questão já estava pré-agendado. Nessas horas, Cláudio, não existe pré-agendamento, não existe nada. A chuva não avisou que vinha, nossos irmãos não sabiam que não iriam acordar no outro dia. Então, é um evento extraordinário, né? É uma coisa que não acontece todo dia. Como a catástrofe não acontece todo dia, o show também pode ser remarcado, pode ser remanejado. Eu acho que não foi um show num contexto com bom tom para os brasileiros, né? No momento de tanto sofrimento que nós estamos passando com nossos irmãos ali do lado. Ou na pior das hipóteses, salvo se eu estiver errado, que eu vi o show, né, no comecinho, não vi no final, que ela entrasse com uma bandeira do Rio Grande do Sul. No mínimo, não é homenagem, modificar o teor do show. Né, para falar, infelizmente nós temos que fazer esse show. Exato. Mas vai ser em homenagem. Para falar sobre alguma coisa. Né? Eu acho que faltou um pouquinho também de percepção. Olha, já estamos chegando... Ela doou 10 milhões de reais... Não está confirmado, né? Para o Rio Grande do Sul. Não está confirmado. Tá confirmado? Já está confirmado. Mas as pessoas elas precisam mais do que dinheiro nesse momento, Cláudio. A iniciativa privada está doando bastante. Elas precisam da empatia, sabe? Da empatia do momento. Eu acho, sim, eu acho que 10 milhões para Madonna é pouco, mas para a reconstrução ele é um dinheiro que vai ajudar bastante, né? Porque nós temos que pensar, além da empatia, no que vem depois. A gente não viu o que vem depois ainda porque está tudo alagado. Você já imaginou o que está por baixo desse alagamento? Exatamente. Isso vai precisar de muito dinheiro. Bom, mas se ela deu mesmo uns 10 milhões, ela deu o dobro do que a Petrobras deu, né? A Petrobras anunciou míseros 5 milhões para ajudar o Rio Grande do Sul, né? O governo Bolsonaro, só para um parecer, né? Destinou... Não fala Bolsonaro que o Cláudio tem um chilique lá. Destinou 700 milhões de reais em 2000, foi em 22 ou 21, que deu a catástrofe da descida da barragem. Não me recordo qual a data. 700 milhões de reais à disposição desde o primeiro dia. Né? E ainda assim a gente vê que o governo brasileiro atual precisa, né, ser um pouquinho mais
ágil na tomada de decisões e começar a trabalhar, né? A gente sente uma onerosidade muito grande aí do governo, mas bem para a Madonna que doou esses 10 milhões, o povo brasileiro fica grato a isso, né? A gente só ressalta que poderia ter sido um pouquinho mais empático, mas dentro do possível, agora o foco é ajudar nossos irmãos, esse momento de tristeza que nós estamos fazendo, e com fé em Deus, Beto, o povo do Rio Grande do Sul vai se recuperar e nós vamos estar com eles, e nós vamos voltar a ser um Brasil perfeito, como sempre fomos novamente. O J. Neto, você tem aí no encerramento do nosso programa, antes da tela final, então vamos deixar aqui as cores da bandeira do Rio Grande, para a gente reforçar a nossa solidariedade. Estaremos aqui também divulgando todas as ações que sejam feitas aqui no nosso município em relação à ajuda aos nossos irmãos gaúchos. Neto, agora eu vou pedir para você, que peninha, né? Como diria o Edmundo Silva, né? Que peninha. Estamos chegando ao fim da reestreia do nosso debate Farol, e aí a tela que encerra o nosso programa. Neto, por favor, vamos a ela. A democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Cláudio, voltamos. Estaremos de volta na próxima semana. Gostei da estreia aqui do nosso doutor Renan, articulado, antenado, e isso é muito bom, né, Cláudio? Até a próxima. Beto, o debate de alto nível realmente é sempre importante, né? Quando você coloca as suas ideias e defende essas ideias, é sempre importante, isso faz parte daquilo que nós tratamos, que é de mais caro para nós, né? Que é a nossa liberdade de expressão, principalmente nós que vivemos dessa liberdade no nosso dia a dia. Um agradecimento especial ao Dr. Renan também, que ele volte outras vezes aqui para debater com a gente, porque quando a gente tem uma pessoa articulada, o debate flui, passa rápido, aí já estamos acabando, né? Verdade. Então, vamos dizer, uma até sexta-feira que vem, né, que é o próximo programa, né? E esperarmos aí que ele tenha realmente essa dimensão que nós estamos dando a ele, né? Que felizmente seja um programa de alto nível, de bons debates e com debatedores desse nível que nós tivemos hoje do Dr. Renan. Valeu. Cláudio, até segunda-feira. Obrigado. Doutor, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Beto. Obrigado, Cláudio, a todos que nos ouvem, né? É um prazer estar nesse programa e fazer um debate com uma elegância dessa, com pessoas que sabem realmente do que estão falando com propriedade, um debate equilibrado, um debate gostoso e saudável, né, Beto? Isso é o mais importante. Muito obrigado. Eu vou terminar o programa. Eu fiz uma homenagem no início ao meu querido amigo e companheiro Felipe Voit. Então eu vou encerrar o programa também do jeito que a gente encerrava o nosso Farol Debate. Toca aí, mano. Valeu. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Segunda-feira estaremos de volta no Farol de Limeira às 10 da manhã. Aliás, sobre empatia, não perca o programa de segunda-feira. A nossa convidada Leilani de Paulo estará falando exatamente sobre esse tema, sobre empatia, solidariedade aos nossos irmãos gaúchos. Ótimo final de semana e até a próxima. Mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor,
Este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Corteirópolis e garanta o melhor negócio. Ontem eu comentei aqui a respeito de como é difícil empreender no Brasil, como é difícil montar alguma coisa, ter o seu próprio negócio no Brasil. Um país cercado de burocracia, de impostos e mil dificuldades criadas pelos governos. E falei também como é difícil o empreendedor conseguir funcionários, cada vez mais. As pessoas parecem que preferem viver de migalhas, de Bolsa Família, Bolsa Gás, ajuda da igreja, ajuda não sei mais o quê. É impressionante. Ontem eu recebi 14 mensagens de pessoas que viram meus comentários que são empreendedores. 3 ou 4 são médio empresários, outros 3 ou 4 são pequenos e o restante microempresários. Todos eles reclamando a mesma coisa ou comentando sobre a mesma coisa. Eles querem funcionários para trabalhar em seus negócios e não conseguem, mesmo oferecendo capacitação profissional. Eu fico imaginando, cadê a ética do trabalho? Que foi uma coisa que impulsionou o mundo para frente no capitalismo do século XX. Agora parece que no Brasil vivemos a ética da vagabundagem e do menos, das migalhas jogadas por governos. Olha, tem hora que a gente fica até revoltado, porque eu assumo um pouco a dor desses amigos, que eles tentam empreender, tentam gerar empregos, mas literalmente não conseguem. A juventude de hoje está cada vez mais acomodada. Só que o futuro é incerto. E o que você não faz aqui vai te cobrar lá na frente.